Ártico está numa taxa de degelo muito acima, não só acima do que era esperado, como sem precedentes, pelo menos quando você considera 200 mil anos. Se um veleiro como o nosso, que nem cabine, motor tem, quer dizer, que tem muito mais dificuldade de passar pelo gelo, fizesse essa passagem, é que alguma coisa está acontecendo em relação ao degelo da calota polar. O degelo da Antártica, ele traz algumas preocupações, né? Uma é o próprio derretimento do gelo que está ali e que armazena espécies que podem estar guardadas naquele ambiente, que com degelo elas vão ser reativadas. Como isso vai acontecer? Quem são essas espécies? E qual é o potencial que elas terão de se tornar um problema para a saúde? É isso que a gente está investigando. O maior desafio nessa viagem foi não ter o motor, porque é uma região difícil de velejar. Lidar com a falta de vento, com excesso de vento, com correnteza, com uma onda estranha, estarmos expostos num lugar onde o resgate ou a falta de gente, né, um lugar muito pouco habitado, nos deixou muitas vezes apreensivos assim, nesse trecho não pode acontecer nada de errado. Vamos imaginar que o iglu vira, vamos considerar que ele capota. A gente pode estar com dry suit, a gente pode estar com colete, a gente pode estar amarrado no barco, mas o nosso tempo de sobrevivência naquela situação era de menos de 1 hora. Que dia nós vamos chegar em Cambridge Bay? Talvez em 3, 4 dias, não sabemos. Quem vai dizer vai ser o vento. Eu sempre ouvi falar da passagem do Noroeste desde que eu sou bem pequeno, porque é um desafio náutico muito presente na cabeça dos velejadores de lugares frios. É uma passagem histórica, né, que foi tentada pelos ingleses em 1870 e não conseguiram, foram várias expedições fracassadas, trágicas, né? Mas nos últimos 25 anos, cerca de 250 veleiros vêm passando por essa passagem, alguns navios, e o que eu entendi que seria importante mostrar é que se um veleiro como o nosso, que nem cabine, motor tem, quer dizer, que tem muito mais dificuldade de passar pelo gelo, fizesse essa passagem, é que alguma coisa está acontecendo em relação ao degelo da calota polar. Para os inuites, para os pesquisadores, caçadores, não existe uma dúvida de que o Ártico está degelando. Imagina que no ponto de partida da viagem, que foi numa comunidade inuit, né, no norte do Canadá, chamado Tuktoyaktuk, nós tivemos uma semana que a gente teve 28 graus. E eu, obviamente, perguntei para os inuits se era comum 28 graus no verão. E todos disseram que nunca haviam visto 28 graus. Fiquei chocado, porque eu falei, acho que eu errei de lugar, porque a gente dirigiu um motorhome rebocando um barco de Seattle até lá, e chega no delta do Rio Mackenzie, lotado de inseto com 28 graus. Eu falei, acho que eu voltei para o Brasil. E foi uma surpresa. We normally freeze up here in the bay right around end of September. The last 2 or 3 years we've seen it into early November where it doesn't freeze. Climate change is definitely something that's on our radar. We keep an eye out for changes in our terrain. We know that
the ice is melting faster. We can see the images in the past 30, 40 years, and the difference when you look at the maps is pretty impressive. Almost all the scientists coming to town have a focus on climate change because it's coming fast and we don't know what's gonna happen. O degelo das calotas estaria ocorrendo numa velocidade acima daquela prevista por vocês. E por que deveríamos nos preocupar com isso? Então, Trigueiro, é uma preocupação grande hoje, é uma preocupação global e é um processo que a gente poderia dizer irreversível. Não, mesmo que a gente cuidasse de mitigar os processos geradores disso, a gente teria uma inércia desse processo ainda por muito tempo. Isso não é igual do norte para o sul. Então, o Ártico está numa taxa de degelo muito acima, não só acima do que era esperado, como sem precedentes, né? Pelo menos quando você considera 200 mil anos. Então tudo isso está levando a um aumento de temperatura dos oceanos, da parte terrestre, uma mudança ecológica sem precedentes. Estudar as geleiras, à medida que elas avançam e recuam, e os ambientes terrestres e ecossistemas que estão associados com esses avanços e recuos, é entender a resposta das mudanças globais nos sistemas que o homem habita, os sistemas terrestres. Por isso é tão importante a gente entender como a marcha atual do clima revela e imprime os seus sinais na neve e no gelo. Lembrando que a neve e o gelo antártico correspondem a mais de 85% de todo o acúmulo de água doce que existe hoje no nosso planeta. Você estuda também o fenômeno do aparecimento do permafrost e é uma possível consequência na liberação de gases estufa. O permafrost é aquela água que está congelada dentro do solo. Mas não é só a água congelada, é o próprio solo congelado. E esse solo congelado, vamos pegar o caso do Ártico, ele tem praticamente, só para você ter uma ideia, o dobro da concentração de carbono orgânico estocado, congelado, em relação ao carbono da atmosfera. Então só isso já mostra o potencial que esse carbono que está quietinho, congelado lá dentro da geladeira, tem de emissão. Mas agora piorou, porque também tem o metano congelado. E o metano não é só liberado do solo, ele é liberado do metano marinho dos sedimentos. O que vai acontecer com esse metano, ele já está emitindo, né? O que vai acontecer nos próximos 100 anos é que vai definir a marcha do aquecimento global. Explica pra gente, para quem nunca ouviu falar dessa passagem, por que ela é estratégica, por que ela é importante, e em que medida o degelo desconfigura a geopolítica do lugar? Justamente no norte do Canadá, onde tem um conjunto de ilhas, está a passagem noroeste. Né? Essa passagem que fica entre o conjunto de ilhas e que, quando o gelo retrai, justamente por onde nós passamos, abre-se uma possibilidade de navios trafegarem da Europa para a Ásia. Você imaginar que o Ártico vai passar a ser um caminho natural para todo o comércio marítimo da Europa para a Ásia, os efeitos se desdobram em muitos níveis, né? Na questão climática, do próprio impacto da emissão de gases na vida animal, os efeitos geopolíticos, né, dessa de gelo, né? Hoje tem uma briga enorme pelos direitos dessa passagem. Em algumas circunstâncias, o degelo, por exemplo, para os russos, para os norte-canadenses, os americanos do Alasca, ele pode ser benéfico,
porque você começa a poder agricultar áreas que antes não eram agricultadas. Tem um exemplo interessante disso, a Islândia voltou a cultivar trigo agora, há 2 anos atrás, coisa que ela não fazia há praticamente 800 anos. Né? Então, a marcha climática ela vai criar oportunidades, sem dúvida nenhuma, mas a magnitude dos problemas globais é muito maior. Você pensa que nós vamos ter aí 80 centímetros até 2100 de elevação do nível dos mares? O custo das cidades, né, se manterem estáveis dentro de um sistema cada vez mais instável no nível do mar, então as marés vão ser cada vez maiores. Junta isso à instabilidade climática, as frentes vão ser cada vez mais intensas, a variabilidade climática, né? Márcia, aquecimento global, degelo das calotas e dos cumes elevados do planeta, tudo isso que está acontecendo em função da mudança climática. Para a ciência, o quão preocupante é tudo isso? Bom, o degelo da Antártica, ele traz algumas preocupações, né? Uma é o próprio derretimento do gelo que está ali e que armazena espécies que podem estar guardadas naquele ambiente, que com degelo elas vão ser reativadas. Como isso vai acontecer? Quem são essas espécies? E qual é o potencial que elas terão de se tornar um problema para a saúde? É isso que a gente está investigando. Eu estou entrando num dos 8 laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz para onde são trazidas as amostras coletadas na Antártica. Foram 2 incursões dos cientistas da Fundação Oswaldo Cruz na Antártica nos últimos 4 anos, desde 2019. Para cá já foram trazidos 500 micro-organismos entre fungos, bactérias e vírus. Eles são analisados e já se sabe que há entre esses micro-organismos alguns potencialmente danosos à saúde humana. Que micro-organismos até agora, dentro das observações de vocês, se revelaram mais potencialmente danosos à saúde humana? Então, nosso grupo ele conseguiu identificar principalmente 3 grupos de patógenos importantes. Um fungo, que é um histoplasma capsulatum, que causa micoses sistêmicas e que pode levar a uma mortalidade, né? Vírus influenza, é uma influenza do grupo aviário, que a gente sabe que causa doenças em aves e mamíferos, e que a gente nunca isolou aqui, e bacilos do grupo do Bacillus anthracis. Qual é o principal benefício desse gênero de pesquisa? Então, é a gente já ter um conhecimento prévio do patógeno que está lá, antes que ele possa ser liberado no ambiente e ser trazido para o continente e gerar um problema de saúde aqui. Isso é a vigilância em saúde. É a gente antever o problema para já saber qual seria a possível consequência e já saber como mitigar o problema caso ele aconteça. Considerando o nível de despreparo, segundo muitos analistas, que tivemos diante da maior pandemia do nosso tempo, a partir da Covid. O mundo está preparado para lidar com eventuais micro-organismos potencialmente danosos à nossa saúde liberados a partir do degelo das calotas polares? Infelizmente, não. A Covid teve aí para nos mostrar que essa relação de parasitos entre animais e pessoas, ela é comum na natureza e é capaz de se tornar cada vez mais rápido. E nenhum de nós, nenhum país estava preparado para isso, embora isso já esteja escrito, né, em vários artigos científicos. Né? Como é que a gente acompanha e que momento isso acontece? Qual é o estalo que ela sai de um bicho para o outro? Ou que bichos ela permanece e aí chega nas pessoas? Isso ainda é uma grande lacuna de conhecimento. Qual é o outro propósito dessa linha de pesquisa? O que vocês estão preparando por aqui?
Hoje, a gente tem um rol de técnicas, de metodologias que a gente não tinha 50 anos atrás e que hoje geram dados que nunca a gente poderia imaginar que pudesse ter 50 anos atrás. Hoje, a gente tem sequenciamento de genomas completo. E daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, quem sabe quais são as tecnologias que a gente vai ter, né? E essas amostras que foram coletadas, elas são um registro do tempo, elas são uma fotografia daquele momento, que não volta nunca mais. Aquilo que foi coletado há um ano atrás é diferente daquilo que vai ser coletado no ano seguinte. Como é essa mudança climática? O que está acontecendo ali? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente vai ter uma tecnologia nova para responder uma pergunta que hoje a gente não consegue responder? Então, isso é uma parte importante e, assim, eu considero que é um legado do projeto que é indispensável, que vai ser um legado para o futuro, para os cientistas das gerações futuras, que não tem preço. Quando você viaja, né, num veleiro, a sua vida entra no tempo da natureza, nos ciclos, né? Então, o que define a sua viagem ser mais longa, mais curta, mais rápida, mais lenta, é a natureza. E a natureza, a gente não discute com a natureza, a gente aceita a natureza, né? Resume pra gente, por favor, se você teve algum improviso, teve algum susto, conta pra gente. Nós estamos muito ao norte no planeta e nós entramos numa baía pequena, de uns 5 quilômetros de diâmetro. E quando nós entramos com o barco, nós vimos no fundo da baía várias coisas brancas na superfície. E quando nós chegamos próximos, vimos que eram belugas, aquela baleia branquinha. E nós contamos, André, eram mais de 100 baleias. Uau. E elas estavam lá com os bebês belugas, ou seja, ali era um lugar que elas foram para ter os filhotes. Mas o que foi surpreendente é que durante a noite nós vimos 2 baleias a 1,5 metro de nós, olhando para o barco, olhando para nós, e imediatamente elas começaram a conversar. Nós ouvíamos o som da conversa delas, mesmo fora da água, e parece que elas deram um sinal. E, André, as baleias foram chegando, todas aquelas baleias, e cercaram o iglu, o nosso barco, né? E ficaram numa conversação. Nós gravamos o som com o telefone. Nem consigo descrever a emoção que eu senti, de sentir a inteligência, a sutileza, a beleza de um momento daquele. Eu sabia que nunca mais eu ia viver um momento como aquele, que pouca gente viveu. Então, assim, tudo que se resume aos projetos que eu tenho me envolvido é mostrar para as pessoas o quanto a gente precisa preservar o nosso planeta, né? É um compromisso moral e espiritual, sabe? O direito à vida desses seres todos que estão ligados a nós. Nós imaginamos que a vida da baleia no Ártico não tem nada a ver com a gente, mas todos nós estamos ligados a uma linha chamada vida.